presidente da ANADEF, a doutora Michele, conselheira doutora Michele, bem-vindas, os demais conselheiros, colaboradoras e colaboradores. Está em pauta anteprojeto de lei, cuja pretensão é recomposição do valor do subsídio. Todos cientes que a gente tem um déficit há muito tempo no valor do nosso subsídio. Hoje o IPCA gira em torno de 20%, e nós entendemos por bem desenhar, fazer um anteprojeto de lei bem calibrado, mas com uma proposta diferente do que ocorreu nos anos anteriores. Normalmente, o anteprojeto de lei, e projeto de lei, quando chega ao Congresso, ele vem com uma proposta de aumento linear, que toca as 3 categorias. E nessa linha de raciocínio, houve um aumento do fosso salarial, do valor do subsídio entre as categorias. Com o passar do tempo, a base de cálculo dos colegas da categoria especial, por onde incide o valor do percentual, o percentual respectivo, fez com que os colegas da categoria especial e também da primeira categoria, tivesse em percentual um valor muito maior de subsídio do que outros colegas da segunda categoria. Então, a proposta é cumprir o texto constitucional para diminuir esse fosso do valor do subsídio entre as categorias. Cumprir o quê, doutor Daniel? Aquela proposta de 5% de diferença máxima entre as categorias. É um projeto audacioso, mas esse defensor-geral entendeu por bem ousar neste momento, ciente da responsabilidade, do desafio de tramitar esse projeto de lei, o anteprojeto de lei, no momento, no Congresso Nacional. Ciente de que é um caminho espinhoso, complexo, que há necessidade de um esforço muito grande por parte da Defensoria Pública Geral da União e o engajamento de todas as defensoras e defensores por ocasião da votação desse projeto de lei. A Defensoria Pública Geral da União constantemente se mantém vigilante no que tange às demais carreiras que formam o sistema de justiça, especialmente a magistratura e o Ministério Público Federal, que até a presente data não sinalizaram quanto ao envio de projeto de lei buscando a recomposição do valor do subsídio. Dr. Leonardo Trindade, nosso secretário-geral executivo, constantemente está em contato com a Secretaria-Geral Executiva do Supremo Tribunal Federal, do Conselho de Justiça Federal e do próprio MPF. Seja por razões políticas ou não, existe a possibilidade, sim, desses órgãos, magistratura e Ministério Público Federal, não encaminharem seus projetos de lei visando a recomposição do valor do subsídio. Logicamente, esse defensor-geral, ele tem um compromisso com a dignidade remuneratória das defensoras e defensores públicos. A nossa remuneração está defasada há bom tempo, há muito tempo. Nós temos famílias para sustentar, mas mais do que isso, nós devemos ganhar de modo compatível com uma relevância das nossas funções de envergadura constitucional. Por essa razão, resolvi ousar com responsabilidade, tentando diminuir esse fosso que existe entre as categorias. A proposta não é dividir as categorias em absoluto. Esse defensor-geral, ele teve voto das 3 categorias, e ainda que fosse apenas de uma das categorias, eu estou ciente da responsabilidade de que devo governar para todos. Então, vim com esta proposta de viabilizar uma dignidade remuneratória, cumprindo, mais uma vez, aquele mandamento constitucional do escalonamento de 5% entre as categorias. Então, haveria um escalonamento de 10% no primeiro momento, mas se eu não tentar, realmente não vai passar. O não já temos como resposta. Nós temos que buscar o sim. Eu poderia entrar numa zona de conforto e colocar uma proposta de recomposição do valor do subsídio linear,
talvez 20% apenas para recomposição e não aumento real do valor do subsídio, tá? Mas eu entendi por bem usar e buscar o apoio do Congresso Nacional e, em paralelo, da Casa Civil lá no Executivo. O anteprojeto de lei também contempla o reposicionamento dos cargos. Nós temos muitos cargos vagos na segunda categoria, alguns vagos na primeira categoria e nenhum na primeira categoria e nenhum na categoria especial. Então, qual é a ideia? A ideia é reposicionar esses cargos, elevando ele para a primeira categoria e também para a categoria especial. Mas aí, doutor Daniel, tem que alterar a lei complementar. Estou ciente. A lei complementar é muito clara nos artigos 19, 20 e 21, de que com as atribuições de cada categoria. No meu entender, foi um erro histórico. Hoje poderíamos ter colegas atuando lá na atividade fim, em atribuições da primeira instância, já na categoria especial. Mas não cabe a mim fazer esse julgamento, esse juízo de valor. Isso foi uma escolha da instituição no passado, e se a gente quiser alterar isso, a gente vai ter que fazer um esforço hercúleo nesse sentido. Então, a proposta abarca também a ideia de reposicionar esses cargos vagos e elevá-los para a primeira e categoria especial. Já adianto a vossas excelências que, neste momento, avizinha-se a votação de um projeto de lei que pretende, de modo transversal, alterar o Código Eleitoral. E há uma pressão muito forte por parte do CONDEG e da ANADEP, isso já é claro há pouco tempo, de tirar a atribuição da Defensoria Pública da União da Justiça Eleitoral, com plena violação à lei complementar da Defensoria, que diz que é de iniciativa de lei do Defensor-Geral fazer essa alteração. Vamos lutar com muita força, mas se esse projeto passar e ficarmos apenas com atuação nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos precisar de mais defensores na primeira categoria. Então, o projeto, nessa parte, tem duplo objetivo: ser um indutor para a alteração da lei complementar, alteração do sistema de promoção, em um projeto ou mais amplo, como votou o Conselho, ou mais restrito, apenas para alterar os artigos 19, 20 e 21, com aquela proposta originária do Dr. Tomás. E alterar aí com o reposicionamento dos cargos para a primeira categoria e categoria especial. Por essa razão, submeto ao Conselho o anteprojeto de lei. Feliz do anteprojeto de lei estar na relatoria do Dr. Edson, uma pessoa experiente, ponderada, que certamente poderá dar relevantes contribuições nessa oportunidade. Saúdo a todas as defensoras e defensores que estão nos assistindo pelo YouTube e pela plataforma Teams, e espero que tenhamos uma reunião profícua. Doutor Edson, Vossa Excelência está com a palavra. Doutor Edson está mudo. Doutor Edson, nós estamos ouvindo Vossa Excelência. Consegue ouvir? Agora sim.
reduzir aqui a tela para eu poder colocar as duas. E aí eu vejo quem está aqui. Bom dia, colegas, bom dia a todos. Só rememorando aqui, o processo me foi distribuído semana passada, e na semana, então, eu dei prioridade para esse projeto, considerando a urgência da situação e dos prazos estabelecidos para a própria conjuntura política e legislativa, no sentido de ter um projeto de reajuste de subsídio, nós bem sabemos como é. Então, vou fazer a leitura do meu voto. Está escrito, não é um voto muito abrangente, até porque, como eu disse, a situação era mais urgente, então tem muitos aspectos aí que eu deixei de considerar, até porque acho que é uma oportunidade, né? Então, vamos lá. Tá tudo bem aí? Estão ouvindo bem? Então, trata-se de processo administrativo encaminhado pelo excelentíssimo DPGF para este egrégio colegiado acerca da recomposição dos subsídios membros da carreira, nos termos do artigo 2º, inciso 28 do Regimento Interno do CSDPU, o qual estabelece que compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública da União opinar sobre os projetos de lei a serem enviados ao Congresso Nacional pelo Defensor Público Geral. Pois bem, a proposta é a seguinte: projeto de lei, número tal, projeto de lei original, número tal, dispõe sobre os subsídios da Defensoria Pública Federais e dá outras providências. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o subsídio dos membros da DPU é o constante do anexo 1 desta lei. Artigo 2º, os membros da DPU serão remunerados por subsídio mensal, conforme referido no inciso 11 do artigo 37 e no parágrafo 4º do artigo 39, combinados com o inciso 5 do artigo 93, inciso 2 do artigo 96 e com os parágrafos 2º e 4º do artigo 134, todos da Constituição Federal, escalonado no máximo em 10% entre as categorias previstas no artigo 19 da Lei Complementar número 80, 94, as quais compõem a carreira do Defensor Público Federal. Parágrafo 1º, o escalonamento a que se refere o CAPT será fixado à razão de 5% a partir de 1º de junho de 2022, tendo como referência o subsídio de Defensor Público Federal de categoria especial, nos termos do anexo 2 desta lei. Artigo 3º, a partir do exercício financeiro de 2022, o subsídio mensal dos defensores públicos federais será fixado por lei de iniciativa do Defensor Público Geral Federal, sendo observados obrigatoriamente, de acordo com a respectiva previsão orçamentária, os seguintes critérios: 1. A recuperação do seu poder aquisitivo. 2. A comparação com os subsídios e a remuneração dos totais dos integrantes das demais carreiras de Estado e do funcionalismo federal. Artigo 4º, o artigo 1º da Lei 12.763, de 27 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º, e criados no quadro da Defensoria Pública da União 789 cargos de Defensor Público Federal, que trata o artigo 19 da Lei Complementar número 80, de 12 de janeiro de 94, sendo 113 cargos de Defensor Público Federal de segunda categoria, 301 cargos de Defensor Público Federal de primeira categoria, 375 cargos de Defensor Público Federal de categoria especial. Artigo 5º, o provimento dos cargos será realizado de forma gradual e será condicionado à expressa autorização em anexo próprio da Lei Orçamentária Anual, com dotação suficiente nos termos do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Artigo 6º. As despesas resultantes da execução desta lei correm à conta das dotações consignadas à Defensoria Pública da União, no Orçamento Geral da União, vedando-se efeitos retroativos. Parágrafo único. A eficácia dispositiva nesta lei é condicionada à expressa autorização em anexo próprio da Lei Orçamentária Anual, com a respectiva dotação prévia nos termos do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, e o atendimento das normas pertinentes da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 7º. O artigo 6º e o artigo 7º está um errinho que está artigo 6º e artigo 7º, né? Então, depois eu faço essa alteração aqui. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É um breve e sucinto relato. Só considerando aqui alguns aspectos, antes de adentrar no voto especificamente, essa questão de
do artigo 3º com relação aos futuros reajustes, ela poderia até ser colocada aqui, mas já tem uma lei que fala do reajuste geral e anual, né, e ela traz alguns parâmetros lá que a gente necessariamente, se for tratar só de reajuste, em tese como um serviço público geral, a gente teria que observar. Mas como a gente é regido por lei complementar, poderia ter essa discussão se aplicaria a nós ou não, né? Então, eu não vou fazer nenhuma inferência sobre esse ponto, não, que é o artigo 3º. Então, relato. Alguma dúvida? Dúvidas? Posso seguir? Destaco que, novamente, como ocorreu na gestão passada, se abdica da oportunidade de enviar proposta no sentido de cumprir um mandamento constitucional, que estabeleceu a equiparação entre as carreiras congêneres do sistema de justiça, ou seja, magistratura e Ministério Público, conforme preceitua o artigo 134, parágrafo 4º, ao remeter ao artigo 93, ambos da Constituição Federal. Sabidamente, eventual projeto de revisão constitucional de subsídios fixados aos defensores deveria ter por norte a regra pontuada no artigo 93.5 da Carta, que determina que o subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aos subsídios demais magistrados serão fixados em leis escalonadas em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal dos ministros Tribunais Superiores, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11 e artigo 39, parágrafo 4º. Contudo, a presente proposta não encarna tal espírito, que pode muito bem ser colocada naquela expressão que traduz a máxima da perda de uma chance. Todavia, o juízo de mérito, isto é, a avaliação do momento político, os estratagemas, as negociações e as angústias inerentes à questão, cabe àquele que deve liderar a DPU, trabalhando diuturnamente e diretamente no fronte, sem delegações nesse tocante. E aí, doutor Paes bem vai lembrar esses aspectos aí. De modo a colher os louros ou sofrer os ônus dos resultados desse processo, responsabilizando-se por ele, ou por eles, né? O que posso dizer neste momento é que a presente proposta até mesmo se distancia dos pilares que nos guiou até então e se afasta igualmente de um dos fundamentos postos como justificativa para o encaminhamento do projeto, na medida em que entende que a carreira congrega somente as categorias, afastando dessa estrutura a própria figura do DPGF, ao dizer que, e aí estou trazendo a justificativa lá, a emenda constitucional número 80, ao inserir o parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição Federal, determinou que se aplica à Defensoria Pública no que couber o artigo 93 da Carta Magna, que, entre outras disposições, prevê as diferenças remuneratórias entre uma categoria e outra não poderão ser superior a 10% nem inferior a 5%. O projeto de lei era apresentado a respeito do comando constitucional de escalonamento dos subsídios, e uma diferença inicial entre 10 categorias, inicial de 10% entre as categorias, que será reduzida até o limite de 5%. Então, estou dizendo, na verdade, que se esquece, então, do topo da carreira, que é, na verdade, a figura do DPGF, né? De todo modo, é possível dizer que a proposta é inovadora, guardando certa ousadia, pois não se trata de lei específica a cuidar somente de reajuste de subsídio, trazendo outras matérias que não exatamente específicas ao tema, a desafiar a barreira do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Talvez, querendo guardar correlação com a desnecessidade, doravante, termos a obrigatoriedade de remuneração por subsídio. E aí vamos lembrar o artigo 135, que nos tirou dessa obrigação de sermos remunerados por subsídio, né? Porém, vejo como incongruente a indicação de reajuste distinto por categoria, na medida em que a proposta de reajuste deveria ser única e incidir sobre o maior subsídio a ser fixado, que deveria ser o próprio DPGF. Ao se indicar os membros da categoria especial, não se poderia fazer distinção de percentuais de reajuste, sob pena de estabelecer uma política discriminatória e, quiçá, depreciativa, uma visão de que a categoria que atua nos tribunais superiores ou nos tribunais regionais não seja merecedora de tratamento remuneratório conferido às demais. Lamenta-se essa visão institucional, espera-se que não. Na verdade, nem mesmo se precisaria demonstrar tal aspecto, visão, ideologia ou equívoco, pois há um certo descuido e até mesmo de respeito para com os membros de dadas categorias, pois, a rigor, qualquer que fosse o índice de reajuste a ser aplicado no topo, com a redução entre categorias 10 no primeiro momento e 5 para o momento final, já traduziria em si o rearranjo estabelecido constitucionalmente, sem que isso chegasse a um discriminacional.
é que, ao fim, teríamos esses distintos percentuais de reajuste, mas não se cuidaria de tratamento não isonômico, com a fixação de percentual de reajuste menor para a categoria X ou Y, e sim de um fato natural decorrente da simples condição do cálculo, de modo que se alcançaria o mesmo resultado, qual seja, um melhor e desejável reajuste para os outros colegas que estão na segunda categoria, tornando a carreira atrativa e competitiva. Eu explico aqui, na verdade, vou dar uma pausa e explicar isso. Na verdade, quando você se estabelece lá um percentual de reajuste, qualquer que seja ele, estabelecendo, se você faz discriminação entre carreiras, entre categorias da mesma carreira, você, em tese, já está violando o princípio constitucional, que é da não discriminação das categorias em si. Não faz sentido, a justificativa ali não demonstra esse sentido, não tem congruência para isso. Mas mesmo você estabelecendo um percentual que seja único para categorias, quando você chegar ao cálculo, automaticamente, quando você aplicar os índices de 10% e depois 5%, você necessariamente estará fazendo um cálculo que vai chegar ao quê? Um benefício maior para as categorias intermediárias e menor. Então, ou seja, não precisaria, a meu ver, de uma justificativa nesse sentido, demonstrando reajuste distinto para as categorias. Então, de todo jeito, ao que me cabe recomendar, surgir a correção de tal situação, pelo fato, inclusive, de que se chama mais atenção externa para esses aspectos do que outra coisa, ensejando a necessidade sempre de se dar mais explicações para o que não se necessitaria, razão pela qual propõe a readequação dos valores constantes da proposta, passando a ser quaisquer dos seguintes. E aí eu trago todo o escalonamento e parte da mesma premissa apresentada na justificativa do projeto, qual que era? Os índices ali apresentados acerca dos índices de reajuste de IPCA, considerando 2017 até 2021, mas eu fiz alguns outros cálculos que foi aplicando o acumulado daqueles períodos. Então, fiz até dezembro de 2020, até maio de 2021, até julho de 2021, excetuando aquela condição inicial de 2017 lá, que é aqueles períodos de 2017, porque a gente já tinha um reajuste vigente naquele ano, embora tivesse sido em janeiro, e fiz uma proposta de reajuste, considerando julho de 2021, com IPCA até aqui. Então, os percentuais que cheguei foi 15,53%, 18,75%, 20,56% e 23,51%. Esse seria o acumulado. Ou seja, a rigor, quando nós aplicamos 15, 16, 18, nós já estamos menos do que o período inflacionário se nós estivermos falando de recomposição remuneratória, simplesmente. Se nós estivermos falando de reestruturação de subsídio ou de equiparação em si, nós teríamos que aplicar, então, não só esse reajuste, como partido geral e aplicar o que já tem hoje vigente, que seja a própria estrutura da magistratura. Mas tudo bem, eu fixei aí, conforme a proposta, apenas índices aí de reajuste e está aí. Enfim, quanto à reestruturação dos cargos constantes da Lei 12.763, de 27 de dezembro de 2012, a recomendação seria no sentido de se estabelecer a proposição em projeto próprio, distinto daquele que diz respeito ao reajuste. Todavia, como disse, me parece que o cientista da PGF resolveu usar nesse ponto, justificando o projeto tanto sob o aspecto de se alcançar a atuação na justiça eleitoral, quanto a política de atender os anseios internos. Então, na verdade, assim, não teria recomendação nesse aspecto nenhum. Acho que, de fato, é uma ousadia, acho, de fato, que é uma tentativa. Acho que como o doutor Daniel colocou bem aqui, nós não temos nada a perder com relação a essa transformação. Eu até tenho algumas ressalvas, já são conhecidas em relação a essa reestruturação, ressalvas que eu digo que, na verdade, não demandaria lei para isso, demandaria um ato administrativo, porque a Constituição ela só exige lei para a criação de cargos, para a extinção de cargos ela não exige lei quando vagos. Então, se ela não exige quando vagos para extinção, ela poderia permitir, ela permite a reestruturação desses cargos, que é a transformação deles. Obviamente que essa transformação, ela demanda o quê? A extinção de outros cargos vagos para chegar ao mesmo número, o mesmo número de gasto orçamentário em relação a eles. Mas esse é um pensamento, vamos dizer assim, isolado, até desafiador, porque, de fato, cabe esse desafio, mas, de minha parte, acho que o DPGF foi bem ousado nesse aspecto, de trazer essa reestruturação no bojo da questão orçamentária, da questão remuneratória, da questão do subsídio. Eu acho que só que tem que talvez, ter esse cuidado de verificar se tem, eu faço essa ressalva, colega do Daniel, que eu não fui pesquisar em outras leis de reajuste especificamente, para o Ministério Público da Magistratura, se houve algo parecido nesse sentido. Então, talvez fosse só o caso de olhar isso e aí, assim, a ousadia eu acho que vale. Eu acho que a gente já navegou demais no comum.
né? No comum é fazer o de sempre. Né? Esse é o mar da tranquilidade. E a ousadia cabe nesses aspectos. Né? Então, eu vou botar nesse sentido. Né? Apenas fazendo a recomendação lá, de fato, do reajuste linear, entendi que a excelência colocou, que, na verdade, queria dar um tratamento melhor para a segunda categoria, realmente é cabível, mas esse tratamento decorre da própria aplicação do cálculo, e quando você diminui os percentuais, porque hoje ele é um pouquinho maior de 10%, né? Um pouquinho maior, mas quando você diminui os percentuais aplica o reajuste, imagina, 15% da categoria especial. E que eu disse, na verdade, deveria ser 15% do déficit geral, ou então reduzir o déficit geral fixando o subsídio atual dele, porque o subsídio do déficit geral hoje é mesclado. Né? Mas, fixando assim, quando você incidir o cálculo lá sobre a categoria especial do defensor geral, o efeito cascata vai redundar em quê? Vai redundar que a segunda categoria, que hoje é que tem um subsídio menor, tem o maior reajuste. O que vai ter o maior reajuste? Vai ter 15%, mas vai ter a gradação. E depois, 5%. Né? Então, acaba que, no final das contas, se você for fazer o cálculo linearmente, olhando isso lá na frente, você vai ter, não essa justificativa de um descrime, estou justificando que eu tenho um descrime porque não precisaria, seria desnecessário, mas aconteceria mesmo um resultado prático. Ok, esse descrime pelos reajustes, vamos dizer assim, efetivo que vai acontecer na segunda categoria, na primeira categoria também. Né? E aconteceria também na categoria especial, a partir do geral, mas seria uma incidência muito menor, porque está muito mais próximo do geral do que a segunda, do que a primeira. Então, assim, a rigor, nesse patamar da luta dos 10% e 5%, a categoria especial em si, ela seria menos beneficiada, vamos dizer assim. Então, a gente não precisaria ter esses discrimes dizendo, olha, eu vou dar 10% ou 15% a mais para a segunda categoria, porque a rigor está mais longe, a categoria especial está mais longe do geral. Sim, está mais longe por uma questão estrutural. Mas, se você aplicar os índices, você vai chegar ao mesmo resultado sem a necessidade dessa justificativa. Sem essa necessidade. Tá? Então, meu voto foi nesse sentido, colegas. Nessa tabela, se partiu do geral? A minha tabela, nessa tabela que eu estou apresentando aqui, eu não quis me colocar na condição do geral de fazer essa recomendação dele trazer a proposta a partir dele próprio. Então, eu peguei a tabela, o projeto que tem lá, e fiz os cálculos a partir da categoria especial. Não considerei 5% ou 10% a partir do geral. Até porque nós temos uma situação hoje que o geral recebe duas parcelas, né? E se nós formos ver, entendemos bem isso, é bem maior, nós teríamos que fixar o subsídio geral, e eu não sei, estrategicamente ou politicamente falando, eu não sei qual é a abertura para isso, e eu também não quero, eu Edson, me penitencio dizer o seguinte, eu nesse momento estou fora da política institucional no sentido de dizer qual é a abertura política do Congresso para isso, né? Então, sim, do defensor geral analisar esses pontos aí. Seria interessante. Como eu disse, a gente já está abdicando disso, me parece. Nós tivemos um projeto na gestão passada que foi mais ou menos nesse sentido. Ele não fixava o reajuste geral, não fixava a equiparação, e mandava um projeto de reajuste simplesmente. Né? Bom, do PAIS a gente mandou os dois projetos que foi o que sobrou da época do Raman, e foi o que foi mandado na gestão do PAIS, os dois foram de equiparação. Acabou que a gente não chegou à equiparação, mas os dois foram de equiparação. Então, assim, o que a gente está dizendo que eu estou dizendo, na verdade, é que é a segunda vez que a gente foge deste contexto da equiparação. A gente fugiu, não sei por que o doutor Gabriel fugiu disso, o doutor Gabriel, não sei se foi o doutor Jair na época, mas a gente fugiu disso, talvez pela questão política, e como eu disse, é mérito, não faço avaliação de cenário nesse sentido, se eu não estava diante do cenário, foi uma escolha. E aqui nós tratamos disso, da escolha política. Então, eu não posso agora forçar a essa escolha política dizer que se faça isso. Mas estou dizendo que, estou apontando, na verdade, dizendo que a gente está perdendo de novo essa chance. Mas é a minha visão, de perder essa chance daqui, desse lado de cá. Esse lado daí tem outras conjunturas e outras análises que eu não tenho aqui nesse momento. Então, assim, por este aspecto, estou apontando só nisso e estou recomendando que, se pelo menos vai se mandar pela categoria especial, que não se faça essa distinção de índice, porque não se justifica e vai chamar mais atenção externa do que interna. Você coloca lá o método linear de 18%, imaginar. Vai incidir para a categoria especial, vai incidir para a primeira, vai incidir para a segunda, vai incidir para todos. E a partir daí que você reduz 10%, esse aumento de 18% que fixou lá para a especial, automaticamente você vai reduzir 10% para a primeira e para a segunda, e depois 5%, vai ser um aumento maior. Faça um cálculo aí. Se você pegar hoje, colocar 18% para a especial, você fizer 18% para as duas, vai dar um X. Depois, se você reduzir isso para 10% aí, depois para 5%, vai dar mais do que isso.
obviamente a categoria especial vai estar estagnada lá com os 18% que ela recebeu. E ela não vai receber os próximos porque ela já não está nesse limite de 10% se a gente não considerar o geral, considerar o topo dela como foi considerado nesse projeto. Né? Esse é um cálculo até para mim, é um cálculo até simples. Pega 18% coloca lá para a categoria especial. Vai ser o mesmo percentual. Para todos, por enquanto. Sim, sim, o índice é menor, obviamente. Mas no segundo... Exatamente. Daí até a segunda ganharia. Aí eu não sei se você fez... Em julho, todos ficariam de 5% a partir do mais alto, que é 18%. É porque, na verdade, assim, não faz sentido você deu 15, 16, 18. Não faz nem sentido dar isso. Dá 18 para todos no primeiro momento e depois diminui a diferença. Exatamente. E assim, você vai diminuir a diferença já automaticamente. Então, na verdade, o reajuste já é maior. Um valor bem maior. É. Mas do STJ, ele vai tentar. Por isso que ficou 15, porque é igual os que recebem hoje os desembargadores. 15 dá menos. Mas aí o percentual é limitado pelos bloqueios legais. Sim, exatamente. Uma hora vai chegar nos bloqueios. Não vai falar, vou limitar pelo teto, vai falar assim, está acima do. Não, mas a gente já vai dizer que está limitado pelo teto. A gente está dizendo, a gente está dizendo internamente. Da especial igual da STJ? Não, da especial desse projeto que fez igual ao desembargador. Pois é. Por quê? Eu acho que pode ter problema com isso. Eu acho que é mais difícil. O nosso discurso para agora é o seguinte, estamos buscando só a recomposição. Não está equiparando. A gente não está equiparando e buscando... Então, melhor ainda. Então faz mais sentido ainda, a gente nem... Mas por que uma referência foi desembargador, então? Porque não... Para dar um passo não tão grande, eu acho. Dar um passo separação. Mas vai ficar igual do desembargador? Não, vai não. Vai ficar abaixo do desembargador. Aí vai ficar abaixo. Vai ficar abaixo. Fica abaixo. O discurso para fora. Fica abaixo, eu fiz esses cálculos também. Nós queremos IPCA. Para tornar mais factível. Sim, mas se for IPCA, mas se for IPCA ainda é pior a situação, porque IPCA, o acumulado lá, tirando 2017, dá 20%. Mas se você somar os 3 percentuais, a média dá 23%. 23%. Mudarem o teto também. Pois é. Presidente, pela ordem. Agora, se ele mandar um de 20% também, a nota vai ficar bem abaixo. Exatamente isso. Presidente, pela ordem. A gente perde a oportunidade olhando para uma conjuntura e esquecendo de outra conjuntura. Olhando para uma conjuntura e esquecendo de outra conjuntura. E, na verdade, hoje... Presidente, pela ordem. Seria um ano após o nosso. Eu tenho a impressão que eles não estão nos escutando, doutor Paz. Presidente, pela ordem. Pois é, então, se a gente jogasse IPCA mais, só que a gente jogar só IPCA 14%, a gente vai dizer, reajuste dele. Só que a gente tem 2 anos, a gente está abdicando desses 2 anos de reajuste. Doutor Paz. Presidente, está muito difícil acompanhar os debates, porque só o som do doutor Edson está nos chegando. Os contrapontos de vossa... Só um momentinho, doutor Paz, eu vou ouvi-lo, está saindo, o som chega aqui muito baixo, a gente vai aumentar a caixa de som aqui, tá bom? Não, ok. Me ouve, ok? Não, ainda está muito baixo, mas o problema eu acho que não é na sua máquina, não, é aqui mesmo, tá? Só um momentinho. Pode falar de novo. Oi. Oi, teste, oi. Só um momentinho, doutor Paz. Estão verificando aí. Agora desligou a caixa de som, né? O que tem sido feito historicamente é a revisão desses valores. E se você mandar o mais, mesmo que seja o mais, você pode corrigir o mais. Agora, se você mandar o menos, você não pode corrigir o mais. Oi, teste. Sim, exatamente. Entendi. É por isso que, assim, eu não quis entrar nessa visão política, eu não tenho esses cálculos aí. Então, assim, para mim, assim... Por isso mesmo que eu não podia ter colocado aqui, o PCA acumulado é isso aqui, 23%. Podia colocar isso aqui, pronto, meu voto. Mas estou deixando os cenários aqui justamente por isso, que eu não tenho outros dados.
Né? Não, pois é. Eu não entendi que Não, mas eu acho que no geral... Mas o geral hoje, que tem uma coisa hoje, o geral tem uma justificativa que, para mim, é uma justificativa que é inegavelmente a melhor de todas. Por quê? O geral hoje recebe mais do que isso. O geral recebe mais do que isso. Senhor presidente. O geral ganha. Segunda categoria mais a INE. Exatamente. Da mesma que a gente vai fixar para ele. Então, fala assim, não, tá fixado. Não pode se falar em redução de crescimento, porque assim, geral vai gastar só 2, geral é 16. Mas vai gastar menos, vai dizer assim, e a justificativa nossa é, não, mas só que é assim, a função dele é essa, só que ele recebe 2. E dá muito mais do que isso. Inclusive, tá na justificativa aí. Senhor presidente, está impossível acompanhar o debate. Impossível acompanhar o debate. Não tem como a gente discutir esse projeto dessa importância nesses termos. Ninguém está ouvindo nada, presidente. Eu me recuso a votar isso. A gente só escuta o Edson, presidente. Doutor Dorini, doutor Paes, nenhum debate será feito sem a participação de Vossas Excelências. Está com problema? E a gente não consegue ouvir o som de vocês, tá bom? Presidente, Pois não, doutora Michele? está impossível para... Doutor Antônio, não tem no projeto não, viu, né, gente? Uma questão de ordem, um requerimento, seria o caso, no meu ponto de vista, da gente deixar esse projeto de lei como extra pauta para a pauta ordinária de quinta-feira, que já serve. Mas tem prazo de envio até 31, Jair. Não dá tempo, doutor Jair, precisa enviar até amanhã. Eu não sei por que a gente consegue ouvir bem o doutor Jair, mas não consegue ouvir nem o doutor Antônio, nem o doutor Daniel. O Jair está online também, Chico. Chico, estamos te ouvindo, não. Quem está fora... Seria o caso de todos fazerem online. Nem você, Jair. Eu acho que sim. Seria o caso de todos irem para o seu gabinete e fazermos todos online. Estamos te ouvindo, não, Jair. Estamos ouvindo ninguém aí. Sim, a gente faz todos online. Quem está online está sendo... Realmente lamentável. Ele conseguiu repetir a configuração da sessão passada. A sessão passada funcionou com o problema. O que aconteceu? A configuração passada foi tudo certinho. Gente, o doutor conselheiro aqui, o doutor Antônio, está pedindo para repetir a mesma configuração. Eu pedi para trazer uma caixa de som, a gente desliga lá e liga uma caixa de som no computador. O negócio aqui, na verdade, da sessão passada para essa, não teve alteração nenhuma ali, né? Não teve nada aqui. Não teve nada aqui. O prazo de envio é 31, né? Amanhã, não é isso? Amanhã até o final do dia, não é isso? Mas sabe que tem um antes. Esse empurra. Como não? Não adianta. A máquina, por exemplo, deu bug antes da sessão. O problema é esse. E aí, ele buguia antes, senhora. Ele buguia antes. Como não adianta testar antes? Assim, é o único lugar do book que não adianta testar nada antes. O problema é o YouTube. O problema é essa... Você não acha que essa microfonia exatamente que a gente coloca em paralelo é o YouTube e o Teams? Mas não deu isso. Não. E a gente está sendo vinculado. Ficam muito além da vontade da Secretaria do Conselho. Não está situação. A gente pede, a gente testa, a gente faz. Mas assim... Não, a questão é informática, não é secretaria. A gente não tem domínio sobre isso aí, não. Isso aí tem os colegas aí da informática que tem que ver o que está acontecendo. Eu não lembro quem sugeriu, presidente. Não lembro quem sugeriu, mas concordo que sejam todos online. Todos online, não, todos nos seus gabinetes ou em outro local que não seja a sala do conselho. Eu estava lá no gabinete.
Na verdade, não precisa nem ser no gabinete. Vocês desligando os microfones aí, todos se conectando ao sistema do Teams, fica mais fácil já. A gente já consegue ouvi-los. E vocês conseguem nos ouvir. Já fizemos todas as opções, doutor Danilo. Todos os microfones ligados. Eu não sei se a transmissão simultânea, o YouTube está gerando isso. Mas na última sessão, entendeu? Por exemplo, todos os microfones ligados. Eu não estou escutando o que Vossa Excelência está falando, doutor Daniel. Não escutei absolutamente nada. Doutor Danilo, todos os microfones estão ligados. Vocês são os meus que estão falando agora. A gente, na verdade, não consegue ouvir vocês, entendeu? Tá ruim. Vou suspender a sessão. Não, talvez. Não, né? Pode falar. Está suspensa a sessão, presidente? Nós vamos fazer online todos? Tem como aumentar a sessão? Liga ela. Alguém está me escutando? Muito baixo. Eu escuto bem Vossa Excelência, doutor Jair. Então, a minha pergunta é se está suspensa a sessão. Eu sugeri que nós fizéssemos cada um no seu gabinete. O problema é a sala do conselho. Porque essa transmissão, esse aparelho de transmissão, ele dá eco, porque ele não consegue. E por esse microfone aí da mesa, vai ficar sempre assim. Então, nós vamos ter que fazer cada um do seu computador com o microfone ou com fone de ouvido, para a gente conseguir cada um falar numa ordem e ligando apenas aquele microfone naquele momento. Então, essa é a minha sugestão. Suspende-se a sessão, cada um vai para o seu gabinete e reinicia a sessão. Tá. Declara suspensa a sessão 15 minutos. Vai se manter esse link? Podemos ficar aqui? Pode. Ok. Pô, você descer, cara. Jogou pelo Inter, cara. Essa semana. Pô, entrou lá e tava